Chico Simões, um dos grandes mestres da cultura popular de Brasília, é o meu convidado hoje aqui no Sesc Cultura ao Quadrado. Muito obrigada pela presença, que alegria te receber aqui. Também fico super feliz de estar aqui, tão bem acompanhado. Nossa, muito feliz. Sou tão fã do seu trabalho, acho tão maravilhoso o que você faz e acho incrível porque você fala de tradição popular, que você tem que se inspirar nos mestres, mas atualizar para ela não morrer. Você sempre fala isso, né? É porque eu nasci em Brasília, né? Eu sempre recebi muito, né, de fora, de outras culturas. E quando eu saí para conhecer essas outras culturas, né, eu vi que para elas continuarem, né, se comunicando, precisavam ser atualizadas. E que tinha uma tendência, assim, muito de acadêmicos e intelectuais, de folclorizar a cultura popular, né? Eu digo, olha, se continuar assim, ela vai parar no museu e só, não é? Mas ela ainda está viva, ela é dinâmica. E ela sempre foi assim. Ela já nasce, né, em processo e vive em processo. É o que nós temos que fazer é isso, é aprender essas estruturas e acrescentar essa estrutura à nossa visão de mundo e atualizar. Isso é que é manter uma tradição. Interessante porque você fala, eu nasci em Brasília, então tenho todas essas influências. Você nasceu na Cidade Livre. Isso, é outra coisa maravilhosa, né? É um privilégio nascer numa cidade com um nome desse, com um signo desse, né? Um lugar onde, imagina que não existia o plano piloto, então todas as pessoas, independente de sua origem e de função, iam morar ali nos acampamentos, nos barracos, e o próprio Juscelino Kubitschek, né? Tinha um palácio feito de madeira, né? Que é muito bonito tudo isso, e misturado. Então eu nasci nesse caldo, nessa mistura. Que E no, depois virou o Núcleo Bandeirante, né? Cidade Livre, que depois virou Núcleo aí depois, Bandeirante. não, depois teve um golpe militar, né? É. Então é outra coisa fantástica, assim, e digna de registro. Aqui pega uma menina com 4 anos de idade, assim, que a cidade está nascendo mesmo. Aí em 64 tem um golpe militar, e aí vem uma estrutura pesada, proibitiva, que não permitia que as pessoas se reunissem, se comunicassem livremente. Era tudo os telefones, cartas, tudo era monitorado. Então, todo mundo se sentia vigiado, interrompeu um processo que vinha acontecendo. E justamente o contrário do que era a ideia original da cidade, né? A gente está falando aqui de cidade livre e eu acho que Brasília tem essa essência da liberdade em tudo, no projeto original, nas obras dos arquitetos e dos urbanistas, né? No sonho do JK. Então, realmente É, foi um passo para trás, né? como todo plano, né, tem seus problemas com a realidade. Sem Teria de dúvida. qualquer maneira, porque o que acontece com os trabalhadores, né, que vêm construir Brasília, no caso meu pai, né, meus pais, eles não têm lugar no plano piloto. Então, qual era a ideia de quem concebeu Brasília? Era que esses trabalhadores viriam do Brasil inteiro, construiriam Brasília e depois voltariam para sua terra natal. E para cá viriam os funcionários públicos do Rio de Janeiro, né, da capital, que então era no Rio de Janeiro. Ah, mas isso é uma ilusão. Claro que uma E uma vez... injustiça, porque quem construiu a cidade deve ter direito a usufruir, morar e participar e ocupar essa cidade, né? Então Pronto, acaba sendo uma. essa é a discussão eterna, né, que até Ah, hoje nós temos essa dívida, então, com quem construiu. Epa, saravá! como é que esse mamulengo entrou na sua vida? Como é que foi essa primeira experiência? Você teve contato com os bonecos numa primeira vez na infância? Eu estava numa escola no Centro de Ensino 2, em Taguatinga Norte. Tinha 10 anos de idade, passou um ventríloco na escola. E o incrível é que ele cobrava lá uma moeda, um cruzeiro, né, para a gente assistir. E eu não tive o dinheiro, minha mãe não tinha o dinheiro, eu não pude assistir quando ele apresentou. E fiquei ouvindo as crianças lá no pátio, dando risadas, e depois voltaram para dentro da sala de aula, comentando sobre o boneco, que falava, o boneco fala, o boneco não fala, o boneco... E eu não tinha visto o boneco, e eu fiquei, assim, indignado com aquilo, né? Pô, como é que eu não vi, não posso nem comentar, e não fazia ideia, né? Eu fiquei com aquilo na cabeça.
E no outro dia, o cara apresentou de graça, ó, para todo mundo. Eu sentei logo no chão, assim, mas na primeira fila, assim. Bem pertinho. Bem pertinho. E era o Joãozinho, chamava o boneco. O cara falava, acorda, Joãozinho. O Joãozinho não acordava. Aí ele falava, gente, vamos acordar o Joãozinho. Acorda, Joãozinho. Aquela gritaria. Que Joãozinho delícia. não acordava, eu levantei, fui lá e dei um tapa no Joãozinho. O Joãozinho acordou. O bonequeiro quase cai, a professora me pegou de volta, me sentou no chão e eu fiquei super feliz, porque eu acordei o Joãozinho. Mas o que eu vi de mais fantástico foi que o Joãozinho, ele era muito mal criado, entendeu? E todo mundo ria das coisas que ele respondia, e ele não respondia nada que as pessoas perguntavam. Ele só respondia outras coisas. E todo mundo ria, e eu pensava, quando eu faço isso, né? Quando eu sou o Joãozinho, Não né? dá certo. Eles ficam brigando comigo, mas o boneco então pode, né? Então fiquei com essa ideia na cabeça de que o boneco podia fazer coisas que a gente não podia. Podia falar coisas que a gente não podia. Isso me marcou. Aí depois, já com 20 anos de idade, em 1980, eu vi o Carlos Gomide, do Carroça de Mamulengos, que é um goiano, fazendo um mamulengo, porque ele tinha morado 3 anos na Paraíba com o mestre Antônio do Babau, porque lá a brincadeira chama Babau, né? E ele estava apresentando por aqui num projeto que chamava Projeto Plateia, que era um projeto muito interessante que tinha aqui no início dos anos 80. Já teve muita gente falando desse projeto aqui. Muita gente já se referiu, inclusive como muito importante para a formação de público. Muito importante. E depois, acontecia espetáculos nos sábados e domingos, nas escolas. Então, a comunidade ia para dentro da escola. Isso eu estou falando de início dos anos 80. Ou era o Vladimir Murtinho, secretário de Educação e Cultura, ou era o Pompeu de Souza. Ou seja, mesmo a gente estando vivendo numa ditadura, mas a gente tinha gente aí na área de educação e de cultura comprometida e que guardava esse sonho, né, de Anísio Teixeira, né, esses sonhos que vêm lá dos anos 30, né, de ter um lugar, uma cidade, um espaço onde a escola seja um lugar de convivência de toda a comunidade. Então, o Projeto Plateia garantia isso. E, lógico, garantia as nossas apresentações. E aí, eu era do Grupo Retalhos, era Miquéia, Zé Regino, não é? O Ivaldo, Natinho, muita gente que está aí até hoje na cena. Éramos desse grupo e assistimos, então, esse Carlos Gomide, que é o Carlinhos Babau, brincando aí um mamulengo. Aí pronto, aí foi amor à primeira vista. Arrebatou teu coração esse mamulengo. Totalmente, porque eu olhei e disse, um cara sozinho, com uma mala de boneco, ele pode viajar para qualquer lugar do mundo. E meu sonho era viajar, né? Era andar pelo mundo. Eu disse, é ali. Quando terminou a apresentação, eu cheguei perto dele e disse, onde é que eu ajudo aí? Como é que eu ajudo? Ele disse, carregando a mala. Eu digo, boa, carrega. Quero entrar nessa carroça. Quero entrar nessa carroça. E aí fiquei 3 anos indo e vindo de Brasília para o Nordeste. E em 83, eu mais o Nilson Rodrigues, que hoje faz cinema, o Natinho, que hoje faz as serigrafias, umas camisetas lindíssimas, e a Rose Nugli, que depois, né, passou a ser minha esposa, mãe da minha primeira filha, formamos o Mamulengo Presepada e começamos ali no Teatro da Praça, em Taguatinga, e já estamos agora com 40 anos de Mamulengo. Que é incrível, né? Ter uma longevidade tão grande com um projeto de cultura no Brasil é uma vitória. Só isso já é uma vitória. É, sem dúvida nenhuma. Eu me sinto privilegiado de todas as maneiras, por todos os ângulos que eu olho, eu sou um privilegiado, né? Inclusive, um dia desse eu brinquei, estava numa reunião do movimento cultural e a pessoa foi me citar assim, como um cara lutador, batalhador, que não recebia apoio, que tinha que ter uma visão, um apoio para o meu trabalho e tudo. Eu falei, não acho isso não, eu sou muito bem apoiado, eu tenho muitos amigos, todo mundo gosta de mim, eu acho que eu devia fazer mais do que eu recebi, sabe? Eu recebi muito, né, dos mestres e tudo, eu acho que eu estou em dívida ainda com isso tudo. Que maneira poética de enxergar. É,
também E não generosa, poética e e generosa. também para não ficar nessa sabe, o coitadinho, o que sacrifica, o que batalhou, que não sei o quê, que fica um pouco aí e a gente acaba não discutindo estética, não discutindo linguagem, não discutindo realmente a função, né, da arte, né, que a gente pode atingir muito mais gente e muito mais longe. Você tem uma preocupação nessa história de atingir mais gente, ir mais longe? Você tem uma preocupação grande, a gente está falando de formação de público, você tem uma preocupação grande com essa formação de público em transmitir e contar a história para o maior número possível de pessoas. E agora você está com um projeto esse ano que vai às escolas públicas, levar essa arte para as escolas públicas. Como é que é isso? E deixar nessas escolas agora uma mala com 10 bonecos e uma barraca para a escola poder brincar com os bonecos. Que esse era o meu sonho. Maravilha! Então fica essa semente plantada ali. Fica essa semente plantada. Então essa de formação de público, para mim, era assim, cada olho daquela criança podia ser eu. Eu sempre me vi vendo a brincadeira. Então eu olho para uma criança e eu me vejo. E eu vejo... Olha, aqui pode estar um caminho, né, para essa criança, tanto de percepção da realidade, né, do mundo, né, em que vive, numa percepção diferenciada, como de possibilidade também de trabalho, né, que é o meu trabalho, que eu também sempre enfatizo isso, gente, é um trabalho, é uma necessidade, eu vivo disso, eu sobrevivo disso, então isso... E que maravilha trabalhar com o que você ama, né? Nossa, é o que todo mundo na vida quer, né? Trabalhar com o que ama, porque você... Eu já vi você falando algumas vezes também que enquanto você está lá, que você empresta as suas mãos para fazer os bonecos, você empresta a sua voz para dar voz aos bonecos, você empresta o seu pensamento para dar pensamento para eles, mas você se diverte junto fazendo, como se você estivesse assistindo junto com o público. É como se a gente tivesse desdobrado, sabe? Como se o cérebro da gente... Como não? Eu hoje acredito que o cérebro da gente ele tem um lugar para cada coisa. A gente não dirige e conversa com as pessoas. Tem gente até que conversa até no telefone, que não pode. Uma parte está ligada numa coisa e outra parte está prestando atenção em outra. Então, numa parte eu estou brincando, outra eu estou assistindo. Eu achei sensacional e me surpreende. Às vezes as coisas que os bonecos falam me surpreendem. Eles estão na minha mão, mas eles falam coisas que me surpreendem, coisas que eu discordo também. É, né? Quase como se os bonecos ganhassem vida própria ali na apresentação. É isso. É mágico. É mágico, é mágico. Olha, o mestre Solon falava assim, Chico, o mestre Solon foi quem me deu o primeiro terno de boneco, o primeiro conjunto de bonecos para eu brincar. Ele era de Carpina, em Pernambuco. Ele começou a brincar em 1937 e ele faleceu em 87 aqui na Festa dos Estados, em Brasília. Sério? Ele foi atropelado no Eixão, meu Deus. atravessando do ginásio Nilson Nelson, onde estava hospedado, para o parque da cidade, onde acontecia a Festa dos Estados, ali naquela pista... No Eixo Monumental. No Eixo Monumental, 6 horas da tarde. Enfim, ele falava o seguinte, Chico, esse boneco aí que eu estou lhe dando, ele é mais vivo do que você, porque você vai morrer e o boneco não. O boneco vai continuar contando a história, se você ensinar alguém a contar a história com o boneco. Que lindo então, isso. A gente... Quando ganha, então, quando recebe essa herança, a gente recebe também uma missão, né? De passar para adiante. E aí não você... deixar sempre vivo. Sempre e você vivo. vai eternizando isso. Ele tem uma personalidade própria, mas você também vai dando o seu toque ali, né? Claro, a gente ali interage, a gente coloca a nossa visão de mundo ali naquela personalidade, para ela continuar viva. Então, ou seja, a gente vai mantendo aquele boneco vivo. Eu fui em Portugal, num festival internacional lá, e eu vi 2 grupos de Portugal fazendo cenas que nós fazemos aqui em Brasília, que foram criadas aqui em Brasília. No Brasil já tem muitos, inclusive mestres do Nordeste, que também já usam bonecos que a gente aqui de Brasília que desenvolveu, aqui criou. Eu amo isso. Eu fico tão feliz, tão orgulhosa como brasileira quando eu ouço isso. Aí está volta porque o nosso é diferente. E agora eu vi até em Portugal, quer dizer, nós fazemos parte da tradição no sentido de que a gente contribui para a tradição, não apenas porque a gente foi lá, conviveu com o mestre, aprendeu com ele e agora apresenta o que aprendeu com ele. Não é assim, não é?
A gente recebeu dele essa herança que é viva. Por isso é que a gente brinca, né? Mas tem um fundo de verdade nisso, que o boneco é mais vivo do que a gente, né? Muita gente fala, eu quero viajar com você, deixa eu carregar suas malas. Eu falo, mas esse já é o meu trabalho, carregar a mala. Eu sou o carregador de mala aqui. E que mala, hein? E que mala. E que mala, e que responsabilidade. E que responsabilidade. Tem bonecos ali de muitos mestres, de muita gente. Então, eu carrego esses bonecos com muito cuidado, coloco eles lá no lugar, armo o lugar que eles vão se apresentar, abro a mala, coloco cada um no seu lugar. Quando está tudo arrumado, assim, que está na hora de começar, eu falo para eles, bora. Aí eles tudo sobem, pulam e começam a brincar, dançar, e eu fico lá me divertindo, assistindo. É um mundo fantástico. É um mundo realmente mágico. Acho que eu não tenho outra palavra para definir. Não, tem não. A palavra é essa mesmo. É uma magia da cultura, né? Não é nada sobrenatural. É tudo da nossa cultura. Mas é mágico. A magia, ela faz parte da cultura, porque ela diz respeito ao símbolo, a um significado simbólico que aquilo tem, que ultrapassa a nossa racionalidade. Então, vai até para o nosso inconsciente. Eu tenho certeza que as pessoas que assistem uma brincadeira tem coisas que elas recebem e respondem que passam pela consciência, assim, sem filtro. Vão lá para a inconsciência e de lá também vem respostas. Porque as pessoas se pegam também falando coisas e sentindo coisas que não esperavam, que não imaginavam. Então, isso aqui é um ambiente mágico mesmo, embora não seja natural. É humano e é da nossa cultura. Esse mundo tá virado! O que é essa marca, esse toque brasiliense que você já conseguiu identificar em várias apresentações pelo Brasil e agora está em Portugal? Isso foi vindo aos poucos. No início, a gente não tinha a menor ideia disso, não é? A gente achava que a gente era de Brasília e fazia um teatro que era feito lá no Nordeste. A gente estava aqui adaptando alguma coisa, mas fazendo esse teatro, essa tradição. Só que com essas idas e vindas, não é? E conversas, porque também tem isso, a conversa com os mestres. Os mestres geralmente vivem situações econômicas muito difíceis. Então, a gente tinha que devolver alguma coisa também para o mestre do ponto de vista de como melhorar essa situação econômica. Por um lado, agindo na relação com esse mestre, fazendo com que o trabalho dele também se adapte ao tempo que a gente está vivendo. Ou seja, levando o mestre numa escola, para ele vender o espetáculo na escola, explicando para a escola a importância daquele mestre ali, naquela cidade, naquele lugar, que ele é um tesouro vivo, que falar disso. Então, isso, o mestre também vai mudando e vai adaptando o trabalho dele para aquela escola, porque não é porque é mestre que o trabalho é uma coisa assim, é maravilhoso, eu concordo com tudo que ele faz. Não, e o trabalho, eu acho que também o trabalho de vocês nunca é a mesma coisa, porque tem uma coisa que eu já percebi que você faz muito, que é uma leitura do público. Então, quando você chega para fazer uma apresentação, você olha quem é o público que está ali e você vai adaptar o espetáculo para conversar com aquele público, isso, né? Então, essa contribuição com o mestre, para o mestre também se adaptar. Aí o mestre vai vendo que também o jeito que a gente faz, embora a gente tá aprendendo com ele, não é? Mas os conteúdos e algumas coisas que a gente faz serve muito bem para ele também. E aí ele passa a usar. Então tem um diálogo com o mestre também. E o mestre não é apenas ensina e a gente aprende, não. Então a gente troca informações e o mestre também aprende e passa a viver melhor, a brincar melhor e a entender melhor essa relação, as próprias escolas, né, onde a gente vai. E isso tudo voltava aqui para Brasília, quando voltava para o Nordeste, estava diferente. Quando ia na Paraíba, umas pessoas gostavam, né, e via aspectos novos, diferentes dos da Paraíba. Quando ia no Pernambuco, a mesma coisa. Então, o que acabou? Nós de Brasília misturamos o mamulengo do Nordeste todo, e quando a gente volta para o Nordeste, não é de nenhum lugar de lá, é característico de Brasília. Isso é espetacular. É o sotaque de Brasília no mamulengo. Exatamente. Que é essa mistura, né? Mistura. E aí você não consegue, às vezes, identificar de onde é o sotaque. De onde é esse sotaque? É de Brasília, porque é uma mistura. Isso, e pega rapidamente o do outro, né? Eu lembro muito bem, assim, criança, chegaram os cariocas, vizinhos assim,
Uma semana eu já estava falando com o sotaque dele. Aí, outro era de Minas, pegava o sotaque. A gente, de Brasília, a gente fala todos os sotaques, mistura, e acaba sendo o nosso sotaque é esse, é uma mistura mesmo. Então, isso eu vi acontecer no Mamulengo. O Mamulengo, né, é a prova de que, né, Brasília é essa mistura gostosa e que ela devolve para o Brasil. Essa é outra característica, né, de Brasília. Brasília devolve para o Brasil e para o mundo também essas influências todas. Porque quando ela volta, ela não volta só a influência que daquele ou daquele outro. Ela volta, não é? Diferente. E é diferente para eles também. Então, eles veem que é diferente. Muita gente não identifica que é de Brasília. É claro que ainda é novo, né? Uhum. E eu comecei a perceber que essa diferença estava no fato de eu ser brasileiro. Pois e vem pro batizado. Baixe cabeça, por favor. Chico, você tem um personagem favorito? Porque eu já vi muitas apresentações suas com vaqueiro. O vaqueiro Benedito, né? O Benedito é o Benedito. O Benedito. É o Benedito. O Benedito é incrível. Existe lá no Irã, hein, um teatro de bonecos também com música ao vivo, com improvisação, com comunicação com o público, que tem um personagem que se chama Mubarak. E Mubarak significa bendito, né? Benedito. E ele é negro, tem só os 2 olhos brancos assim e a roupa é vermelha, né? Nos bonecos de Santo Aleixo tem também o negrinho, que eles chamam lá, também com essa mesma característica. A roupa é vermelha e o boneco é negro. E ele é sempre um empregado ágil, rápido, que meio faz... espivitado. Espivitado e tal. Inteligente, assim, isso, esperto. Na comédia de arte seria o Brighella, ou um Arlequino, mesmo um Pulcinella, não é? São figuras que são universais. Cada lugar ela tem um jeito, mas são universais. E esse Benedito tem algo muito especial nele. Depois, o fato dele ser vaqueiro. Vaqueiro é uma figura que precisa ser mais estudada ainda, porque essa é quase mágica, é uma profissão quase mágica, não é? Verdade. Ele tem uma armadura assim de couro, como um guerreiro medieval, e sobe naquele cavalo e entra naquele sertão assim, canta os aboios. Os aboios são como mantras, né? Assim, ouvir um aboio assim é você entrar numa outra dimensão mesmo. O canto, né? A comunicação dele com o animal, não é? E com a própria natureza. Ele acaba também... parte daquilo, vira parte daquilo. Vira parte daquilo tudo lá. Então, o Benedito tem essa carga muito forte. E depois, para mim, tem uma coisa africana, não é? Tem isso que é muito forte na nossa cultura, mas não aparece, não é, como deveria aparecer. Está na nossa vida, no nosso cotidiano, nossa comida, nossa roupa, está em tudo. A África está em tudo em nós, não é? Mas parece que a gente não quer, ou parece que só são os outros lá que são assim, ou os que têm a pele preta, que são, né, dessa cultura. E isso é uma negação. E eu penso que o Benedito é uma afirmação disso. Então, como ele cria logo uma empatia com o público. Todo mundo adora o Benedito, né? O carisma. Ele chega, ele já conquista pelo carisma, né? E aí, isso eu gosto muito disso. Então, eu acho que ele concentra, assim, né, essas coisas todas. E tem uma coisa também da fabricação desses bonecos, dos mamulengos, né? Eu já vi você, inclusive, fazendo oficinas para explicar para as pessoas como é que o boneco é feito. Só que também tem uma coisa do boneco meio se fazer sozinho, né? A gente está falando da personalidade, mas ali a construção também tem uma certa magia ali. Vários escultores trabalham assim nessa linha que a gente intuitivamente vai trabalhando, porque a gente começa a tirar ali umas lascas assim da madeira e ela começa a se desenhar, não é? Ela vem se desenhando. E tem vida própria, às vezes. Aí vem, aí então a madeira tem um nó na madeira lá e você deixa aquele nó lá porque ele é mais duro, aí acaba dando um volume diferente, assim, não é?
Então, ele passa a se integrar aquele personagem, né? Aquele nó que tem na madeira também. Então, o personagem acaba, né, sendo o resultado, né? A mistura disso aí, do nosso trabalho com que a madeira também vai respondendo para a gente. E aí eu queria entrar nessa coisa, a gente está falando de oficina, está falando de formação de público, está falando de não deixar a tradição morrer, manter essa tradição viva. Você tem um ponto de cultura em Taguatinga. Eu queria que você falasse um pouquinho o que é esse ponto de cultura e o que você desenvolve nesse ponto de cultura. Quando eu fui escrever o primeiro projeto, né, para ser ponto de cultura, a primeira coisa que eu escrevi é: nós já somos um ponto de cultura, né? Antes de existir esse nome, né, essa expressão, esse conceito, a gente já fazia isso. Eu sempre fiz isso. A minha casa sempre foi um ponto de cultura. Onde quer que eu tenha morado, é uma casa sempre aberta para os amigos, para a vizinhança, não é? Para quem se interessar pela arte. Pela arte. Então, recebi muita gente em casa para conversar, para fazer oficina e para compartilhar esse conhecimento, não é? Que eu recebi sem ter que pagar por ele, né? Então, tinha a missão também, o dever de repassar para adiante. E uma coisa que eu percebi logo, quanto mais gente estivesse brincando mamulengo, ia ser melhor, né? Eu falo pro pessoal até hoje, a gente não tem concorrência, nós não somos concorrentes uns dos outros, não. Quanto mais a gente for, quanto melhor cada um de nós fizer, melhor para cada um, né? Então, a gente tem que lutar para o trabalho do outro, tá muito bom, tá? Então, isso aconteceu aqui em Brasília, assim, e é notável. Todo mundo, no país inteiro, nota isso do movimento aqui de Brasília, né? Dos bonequeiros. Então, o ponto de cultura foi uma consequência disso. Já quando não cabia mais na minha casa, não é? Que aí eu já estava morando em outra casa, com uma família já, né? Aí eu já não podia estar com aquele movimento de tanta gente dentro de casa e tudo. Aí já saí para o Mercado Sul. Alugamos uma salinha pequena e ali começamos o ponto de cultura Invenção Brasileira, que foi justamente uma homenagem ao mestre Solon, que tinha falecido aqui em Brasília, e que o grupo dele chamava Invenção Brasileira. Aí eu dei o nome também do ponto de cultura lá de Invenção Brasileira. Você está falando isso, você fala muito da colaboração versus a competição. Brasília, então, na sua visão, é mais colaboração. Com certeza. Que bom. Com certeza. É tão bom ouvir isso. Tem o signo da colaboração. Brasília tem o signo da colaboração. É claro que aí vieram as empreiteiras e não sei o que, comércio, essas outras coisas que são consequências mesmo do sistema em que a gente vive. E é assim que funciona no mundo inteiro. Mas o espírito foi de colaboração. É de colaboração. Ele persiste. Ele está entre nós. É uma questão da gente avivá-lo, da gente estimular, e ele aparece. E participar, né? Empurrar as pessoas para isso, como você faz com o ponto de cultura e como você está fazendo lindamente agora nessas escolas, que você está levando os mamulengos com o patrocínio do FAC. Ele traz, né, os conteúdos, né, dessa brincadeira, né, para uma conversa com educadores, né, ou com educandos também. Eu queria encerrar essa conversa perguntando para você o que é Brasília para você? O que significa essa cidade para você? Brasília é a realização de um sonho. É a gente saber que faz parte da realização de um sonho. Nós fomos sonhados, né, em algum momento, não só pelo Dom Bosco, mas por milhares e milhares de pessoas sonharam em um dia construir uma cidade num lugar que a cidade fosse melhor de se viver e tal, tal. E nós viemos ou nascemos aqui, então nós somos a realização desse sonho. E aí isso nos convida também, Brasília nos convida também a continuar sonhando, né? E Brasília são 360 graus de horizontes abertos, ou seja, convida a gente a criar, né? Então, eu acho que é isso. Acho que é uma obra de arte. Às vezes eu falo, Brasília é uma obra de arte. Não é fácil viver numa obra de arte, não é. Mas é lindo também, né? Pois é.
Não é bonito. fácil, mas é lindo. Chico, muito obrigada pela conversa. Foi maravilhosa, poética, mágica como seus mamulengos. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Muito especial. Sempre que for possível. Vamos falar de mamulengo, vamos falar de tradição, vamos avivar sempre essas tradições e falar de Brasília, claro, claro. Muito obrigada. O Sesc Cultura ao Quadrado volta na próxima semana. Até lá.